Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma pintura em tecido colorido escuro, no caso aqui o tecido preto, que é uma das dúvidas aí de muita gente. Todo mundo tem dificuldade de pintar no tecido preto. Eu estou fazendo esse risco natalino, que é da amiga Janete, e ela cedeu o risco para mim, foi muito gentil. Olha só que graça, são sinos, uma paisagem natalina e um laço. Eu fiz aqui o fundo. Eu usei pouquíssima tinta, pincel de cabo amarelo mesmo, olha. Preenchi o laço com lilás, deixei secar e fiz as sombras aqui com berinjela. Aqui na borda do sino e nas paredes da casinha, eu coloquei já 2 demãos de mostarda intercalando secagem. Na paisagem, eu só vim com sujeirinha de pincel cinza e branco, só sujeirinha de pincel. As notas musicais é um stencil, usei tinta branca, tá? Aqui os galhos também tinta branca. E agora eu comecei a retocar as folhas. Então, nessa parte aqui, ó, a primeira demão se encontra assim. Aqui nós já temos 2 demãos, aqui nós temos uma demão de cada, uma de preenchimento e uma de sombra. E essas 3 folhas aqui eu já retoquei, ó. Olha a diferença. Aqui a gente trabalha com pouca tinta e respeita a secagem aqui da tinta para que seque esse tecido. Essa tinta ela vai secando e essas demãos elas vão selando o tecido e aí eu não vou mais pintar em cima do pano, vou pintar em cima dessa tinta que já tá seca. É isso o segredo aqui. Então, vou retocar uma folha para vocês verem aqui como é que é. Deixa eu posicionar aqui bem. Eu tô usando cinza e branco, ó. Pouquinha tinta, ó, na pontinha do pincel. A parte que eu não vou colocar branco, eu coloco cinza. O cinza no preto fica muito bonito, ó. A parte branca, a parte de luz, eu já coloco branco direto. Sempre pouquíssima tinta no pincel. Coloco a tinta no contorno e vou varrendo essa tinta, ó. Aqui novamente a nervura da folha, puxando para as laterais. Eu encosto todo o pincel e venho puxando para as laterais. Ó, coloquei toda a frente do pincel, ó. Posiciono toda a frente do pincel aqui, ó. Deixa eu ver uma melhor forma de mostrar pra vocês. Ó. Venho fazendo essas meias lua aqui, essas curvinhas, ó. Ó. Um Cs. Vendo? Para as laterais eu só pego na pontinha, marco e vou varrendo da lateral para o centro. Agora já estou retocando o laço com berinjela, reforçando a sombra. Percebo que eu continuo usando o pincel de cabo amarelo, tá?
Olha a leveza da minha mão. Olha a leveza. No tecido escuro não pode ficar apertando, arranhando, esfregando o pincel com força, não. Você vai arrancando as tintas de baixo. E como eu já falei, usa-se pouquíssima tinta. Agora vamos fazer os pinheirinhos. Eu peguei um pincel sem aparar, tá? Um pincel normal, de cabo amarelo, sem lixar, sem aparar. Abre um pouquinho o pincel, ó. Abre um pouquinho as cerdas dele, ó. Aí você vai molhar as pontinhas dele de cinza. E aí você vai vir aqui, ó, dando batidinhas bem de leve. A câmera tá na minha frente, tá ruim de pintar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tô segurando a câmera com uma mão, pintando com a outra pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Peguei um pouquinho de tinta só na pontinha do pincel. Ó, a tinta pra cima. Uma posição melhor, ó. Vai batendo para as laterais, dá uma subidinha. E depois eu vou fazer isso com branco. Ó. Tem que abrir o pincel. Olha aqui, gente, já é um passo bem adiantado, como tá ficando a nossa peça. Muito bonita. Olha, o sino, já coloquei a estamparia. Brinquei aqui com stencil. Esse stencil natalino aqui, ó. Pra decorar o sino. E comecei já a iluminar o laço. Olha como ele está ganhando forma e volume. Olha que lindo ele está ficando. Gente, tô amando. Olha lá o esboço dos nossos pinheirinhos, ó. Então, vocês podem ver, eu faço uma parte, deixo secar e assim vou. Não dá pra fazer de uma vez. Vou mostrar pra vocês como eu estou iluminando esse laço. Continuo usando pincéis de cabo amarelo. Somente para fazer os pinheirinhos que eu usei um pincel sem aparar. O restante estou usando o pincelzinho lixado, tá? Pouca tinta no pincel. E vamos colocar luz. Eu estou usando o mesmo lilás que eu coloquei de fundo, tá? Foi a primeira cor que eu usei, foi o lilás. Sombreei com berinjela e agora estou iluminando com lilás novamente. Estou com a mão bem leve. O tecido faz o barulhinho do pincel, mas eu não estou pondo força. Percebem a quantidade mínima de tinta sempre?
pego tinta várias vezes. E assim eu vou dando forma ao laço. Olha aqui, gente, um pouco mais adiantado a nossa peça, a nossa paisagem aqui, ó. Eu mostrei pra vocês o início dos pinheirinhos, aí depois eu peguei esse pincel aqui, ó, um pincel leque, tá? De qualquer marca, um pincel leque. Aí eu coloquei tinta branca, abri ele assim, ó. E fui batendo bem de levinho, iluminando aqui, como se fosse a neve, nas árvores e nos pinheirinhos. Depois dei uma puxadinha com ele aqui também na vegetação, imitando o excesso de neve que fica. A casinha eu contornei, sombreei aqui com marrom, já coloquei a neve aqui no telhado. Olha o nosso laço já. Reparem que eu não coloquei nenhuma gota de tinta branca nesse laço. Eu iluminei todo o laço somente com lilás. E aqui no sino, a borda aqui que era mostarda, eu coloquei uma camada agora de cinza. E aí ficou essa mescla aqui que eu queria que desse esse tom aqui, ó, envelhecido, né? E agora com esse mesmo pincel aqui, tinta branca, eu comecei a bater aqui, dando essa textura aqui na borda do sino, ó. E aí, depois só falta fazer a janela e a portinha aqui na casinha, e a nossa peça tá finalizada. Fiz umas luz seca aqui todinho no sino, ó, por cima do stencil. Olha aqui como eu faço. Pego um pouquinho de tinta branca, coloque em algum recipiente, ó. Abre bem o pincel e vem aqui dando essa textura aqui, ó, na borda do sino. Isso aqui podia ser feito com pata de vaca, pode ser feito com pincel aberto, pincel de cerdas, pode ser feito com pincel redondo pituá, qualquer pincel que vocês tenham aí. Eu já estava com esse aqui na mão, já estava sujo, aí eu tô usando ele, ó. E você cria aqui uma textura, tá? Pode ser feito com um pituá, quando eu falo pituá, é isso aqui, ó. Pode ser com esse, pode ser com um pincel assim, ó. Aí você vem aqui e abre ele também, como eu fiz aqui iniciando os pinheirinhos, e aí bate com ele, tá? Qualquer um desses pincéis dá pra fazer, tá bom, gente? Não vai se prender a pincel, não. Qualquer um deles dá pra fazer. Aí aqui só faltam alguns retoques e a peça vai estar finalizada, tá bom? Então, eu queria mostrar pra vocês como é uma pintura no tecido colorido. Não é uma pintura difícil, olha como eu mostrei pra vocês. Olha como ficou bonita. E vocês reparem que eu não utilizei branco de fundo na pintura. Muita gente diz que tem que pintar panos escuros assim, passar uma camada de tinta branca, esperar secar e depois vir pintando. Eu não trabalho assim. Eu trabalho diretamente com as cores correspondentes. Vocês viram aqui, eu mostrei pra vocês passo a passo. Essa parte aqui eu trabalhei com branco porque ela só tinha branco e cinza, tá? Mas as outras partes eu trabalhei com as cores correspondentes que eu queria. Em nenhum local eu preenchi de branco pra depois colocar a cor em cima, porque a cor não pega.
E assim ficou a peça concluída, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que as dicas sejam úteis para vocês. Olha, na casinha eu coloquei a porta e a janela que estava faltando, coloquei com amarelo canário, tá? No laço eu coloquei um pouquinho de branco para dar a impressão de neve e coloquei também um stencil de arabesco atrás do laço para compor a peça, tá bom? Espero ter ajudado vocês e não perca os próximos vídeos que eu estarei trazendo mais pintura em tecido colorido, tá bom? Curtam aqui o vídeo no canal e se inscrevam no canal, tá bom? Taninha, espero poder ter ajudado você e suas alunas. Um beijo grande a todos!